Irmãos, vamos refletir no Evangelho de João, capítulo 15, os versos 15 e 16. Mas antes de ler, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque nós vamos ler a Tua Palavra, nós vamos pensar sobre a Sua Palavra, refletir sobre aquilo que o Senhor tem a revelar aos nossos corações. E por isso nós somos muito gratos por tal privilégio, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo que o Senhor venha a abrir os nossos olhos, a amolecer o nosso coração, para que ele seja um lugar fértil para que a sua palavra cresça e transforme as nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. O Evangelho de João, capítulo 15, versos 15 e 16, diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Palavra de Deus para o povo de Deus. Irmãos, como vocês sabem, eu moro há pouco tempo aqui em Dayatuba, e na casa que nós estamos morando, tem uma coisa muito bacana, que tem um espaço que dá para a gente cultivar algumas plantas. E eu estou descobrindo que eu gosto disso, gosto de cuidar de planta, de plantar. Nós estamos com algumas frutíferas também, uma horta lá com temperos. É muito interessante ver todo o processo disso, desde da planta menorzinha que vai crescendo, de repente está nascendo um fruto. Nós temos uma amoreira que era um bonsai de amoreira, mas de repente ela está ficando grande e vem um monte de amora. Como dá amora? É uma delícia ver esse processo da frutificação, né? A amoreira dando os seus frutos, e como elas precisam de cuidado, né? Um cuidado praticamente, algumas precisam de um cuidado diário, outras um cuidado mais semanal, outras são mais tranquilas em relação a isso, mas o solo tem que ser bom, tem que ter nutrientes, a gente tem que regar a planta. É muito interessante um processo, é algo que o meu avô fazia muito. Ele tinha dois jardins na casa dele, um na frente da casa e um no fundo das casas. Ele tinha uns jardins lindos, e eu nunca achei isso. Quando eu estava lá em São Bernardo, morando em apartamento, você não tem espaço para nada, né? Mas agora com espaço, a gente está vendo, eu e minha esposa, a Janaína, a gente tem curtido isso. E fazendo um paralelo com isso, a gente tem que pensar sobre esse processo das plantas, e principalmente as frutíferas, e o que nós temos falado no texto sobre frutificar, sobre ter uma terra boa, sobre ser regado, alimentado, ter o sol. Tem planta que não pode ficar tanto tempo no sol, outras precisam de um tempo específico no sol. Tem cuidados necessários para cada tipo de planta, e isso é muito interessante. Mas nesse período também histórico, a gente tem que pensar que, de certa forma, o mundo está faminto. As pessoas estão famintas. As pessoas estão rodeadas de outras que as perseguem de alguma forma, seja na escola praticando bullying ou sendo as vítimas do bullying. A gente percebe também muita violência e abuso acontecendo, com muita indiferença. Quantas vezes talvez você conversou com seu filho, ou você que é vítima do bullying, as pessoas não estão nem aí, olham para você com um olhar de indiferença, como se elas não tivessem nada a ver com isso. Um mundo de pessoas egoístas, egocêntricas, e ao mesmo tempo, quando a gente para pensar, as pessoas estão cheias de dúvidas, estão inundadas em dúvidas sobre sobre quem que elas devem ouvir, em quem elas devem confiar, para quem que elas devem pedir ajuda. Dúvidas
dúvidas sobre si mesmo, sobre si, sobre a sua própria identidade, dúvidas sobre: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar indo à faculdade? Será que vale a pena insistir? Será que vale a pena continuar até a viver? Nós como cristãos, precisamos dar bons frutos, frutos que alimentam, frutos que produzem vida, frutos que produzem alegria, frutos que permanecem, frutos de esperança, fruto do Espírito, frutificar, pensar que quando um fruto é dado em uma árvore, não é apenas para alimentar também, mas ele provê a semente para dar continuidade, para multiplicar e dar mais árvores, mais frutos. E a nossa vida deve ser uma vida frutífera, em que nós, de certa forma, alimentamos as pessoas famintas, alimentamos aqueles que estão sofrendo com a indiferença, alimentamos aquelas que estão sofrendo abusos, alimentamos aqueles que estão calados e sufocados, damos esperança àqueles que estão perdendo as suas esperanças, e também multiplicar aquilo que nós temos recebido. Isso é frutificar, multiplicar também o que você tem recebido. O Evangelho segundo João, ele retrata Jesus como alguém que sabe comunicar, e ele comunica. Jesus, no Evangelho de João, vemos que Jesus comunica com grande sabedoria, e ele comunica verdades extremamente profundas. Ele comunica verdades sobre a pessoa de seu Pai, ele comunica verdades sobre a existência e o propósito da comunidade de fé, ele comunica verdades profundas sobre o compromisso de quem quer ser discípulo de Jesus, e essas verdades sempre são acompanhadas de uma revelação que Jesus faz de si mesmo. E assim, o que significa a pessoa de Cristo para a comunidade de fé? Jesus revela progressivamente, aos poucos, quem Ele é, e o que isso significa para a comunidade de fé, para a comunidade que segue Jesus. Observe, Jesus é a palavra que se tornou carne, Jesus é o Filho do homem que veio do céu, Jesus é o pão da vida, Jesus é a porta para as ovelhas e o bom pastor, Jesus é a ressurreição, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus revela isso progressivamente para a sua comunidade, e a sua comunidade atribui significado para cada revelação de Jesus Cristo, e muitas vezes essas revelações começam com eu sou, e esse eu sou nos conduz a quando Yahvé pronunciou as mesmas palavras a Moisés: eu sou. E quando Jesus faz isso, ele não está apenas dizendo eu sou isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso também, e isso também eu sou. Não, Jesus está nos afirmando que somente eu sou a palavra que se tornou carne, somente eu sou o Filho do homem que veio do céu, somente eu sou o pão da vida, somente eu sou a porta para as ovelhas e o bom pastor, somente eu sou a ressurreição, somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o significado do eu sou, de que somente Jesus Cristo é. Vamos lembrar, e isso é importante, que pensar que cada evangelho inicialmente ele foi escrito para certas comunidades, para comunidades específicas, que tinham e viviam situações diferentes. No caso da comunidade de João, a comunidade de João, uma das características dela é que os seguidores de Jesus eram muito agredidos, eram perseguidos, eram atacados. Por quê?
pelos líderes das sinagogas e por aqueles que estavam ainda ligados à sinagoga, os judeus que creram em Jesus, que formavam a comunidade de João, no caso, ou comunidade joanina. Esses judeus que creram em Jesus e aderiram a Jesus, ao seguimento de Jesus Cristo, eram muito discriminados, eram rejeitados pelos outros judeus, e isso era feito de uma forma clara, e não tinha receio nenhum. E uma pergunta devia ficar na cabeça deles que seguiam Jesus, dos judeus que seguiam Jesus: vale a pena tudo isso? Vale a pena passar por tudo isso? Vale a pena eu me comprometer com Jesus Cristo? Não seria melhor eu ficar lá com o pessoal da sinagoga e eu evitar tudo o que tem acontecido comigo? Será que não vale a pena continuar realmente? Vale a pena? Mais ou menos esse era o ambiente da comunidade que seguia Jesus, essa comunidade de João. Era um ambiente hostil, e esse ambiente hostil gerava dúvidas naqueles que seguiam Jesus Cristo. E agora, mesmo nesse ambiente hostil, para essas pessoas que seguem Jesus, Jesus se apresenta como a videira. Não mais uma videira, né? Eu sou a videira. Não, ele é o quê? A videira verdadeira. E lembra que quem segue a Cristo deve frutificar. Isso é muito impactante, é uma elaboração impactante que mostra que Jesus Cristo deve ocupar um lugar. Que lugar que Jesus Cristo deve ocupar nessa comunidade, no coração dessa comunidade, no coração de cada pessoa? E qual o vínculo que cada pessoa tem que ter com a sua comunidade, o vínculo que cada pessoa tem que ter com Jesus Cristo, principalmente, e como devem ser as relações entre os membros dessa comunidade. Jesus é a videira, Jesus é o tronco. No verso 1 do capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus nos adverte que precisamos permanecer em quem? Permanecer nele, se nós quisermos frutificar. Você não deve voltar ao pessoal da sinagoga. Se quiser frutificar, você deve permanecer em Jesus Cristo. Ele está falando, permanecer em Jesus Cristo se quiser frutificar. No verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. A ordem é frutificar. Verso 16: vão e deem frutos. Vão e deem frutos. É uma ordem. A forma de você dar frutos, a forma é permanecendo em Cristo, se relacionando com Cristo, através da oração e através da sua palavra. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. No verso 7. Então eu e você devemos permanecer em Jesus, estabelecer um vínculo com Jesus, um vínculo que jamais pode ser destruído, um vínculo que jamais será abalado. Precisamos estabelecer um relacionamento com Jesus Cristo de forma que nenhuma dúvida ou nenhuma perseguição, nenhum tipo de bullying, nenhum tipo de xingamento ou violência contra a sua pessoa venha abalar o vínculo entre você e Jesus Cristo. A oração é o que nos vincula a Jesus Cristo, e Jesus Cristo permanece em cada um de nós por meio de suas palavras. Oração e palavra, relacionamento com Jesus através de oração, e relacionar-se para que Ele permaneça em nós através da sua palavra. Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o tronco. Uma planta precisa de várias coisas para florescer, e isso eu tenho aprendido no meu jardim. Para produzir frutos bons, ele precisa de água, ela precisa de luz do sol, ela precisa de um solo fértil, cheio de nutrientes,
tem que ter regulagem de pH e tudo mais, e sem alguma dessas coisas, a planta, a árvore, pode murchar, pode até morrer. Só que nós não podemos esquecer de forma alguma que Deus nos providencia tudo isso. Deus nos providencia tudo isso quando Ele nos planta em algum lugar, porque é Ele que nos planta nos lugares para nós darmos frutos. Ele nos planta e Ele providencia tudo que precisamos. Deus nos dá o sol, que é Ele mesmo. Sem sol não há vida na terra, sim. Da mesma forma, sem Deus não há vida. Deus nos dá nutrientes através do quê? Da sua palavra. Aquilo que nutre a sua vida é a palavra de Deus. Deus nos rega com a sua graça, com o seu amor, com o seu Espírito Santo, com o seu cuidado, com a segurança que nós temos nele, com a paz que excede a todo entendimento que Ele derrama sobre cada um de nós. Deus nos dá tudo, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos para frutificar. E o que tem regado a sua vida ultimamente? Onde você tem buscado refrigério e descanso? Em coisas? Em pessoas? Em ambientes? Onde você tem buscado aquecer a sua alma? O que tem iluminado os seus pensamentos? Com quais nutrientes você tem se alimentado? Como você tem alimentado o seu coração? Como você tem alimentado o seu espírito? São perguntas que devem perpassar diariamente a nossa mente. Como eu vou regar a minha vida hoje? Do que eu vou me nutrir? O que vai aquecer a minha alma? Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei. Preste atenção, designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Ele nos escolheu e escolheu onde cada um de nós seríamos plantados. Ele designa o local para onde nós devemos dar os frutos, e devemos sim dar frutos. Ele plantou e devemos dar frutos. Ora, se eu não estou frutificando onde Deus me plantou, se eu não estou frutificando, significa que tem algo errado comigo, ou tem algo errado com o meu relacionamento com Deus. Significa também que sou eu, talvez, eu quem não queira frutificar. Talvez eu não pensei sobre isso ainda, mas no fundo talvez eu não queira frutificar. Significa que alguma coisa está faltando. Sou eu, talvez, sou eu quem não está buscando os nutrientes certos, os nutrientes da palavra de Deus. Talvez pode significar que eu não busco a sua presença, e talvez esteja me escondendo da sua luz, do brilho do Senhor, do seu sol. Significa que estou deixando de ser aquilo que Deus quer que eu seja. Somos como plantas nas mãos do nosso Criador, e Ele mesmo nos planta onde Ele quer, e planta para quê? Para darmos frutos, não apenas para ornamentar. Nós não somos plantas ornamentais, devemos ser plantas frutíferas, devemos dar frutos, fomos designados para irmos e darmos frutos, não para irmos e ornamentarmos, irmos e sermos bonitinhos onde estivermos. Se não há frutos em nossa vida, em nosso ministério, o problema não está na água, o problema não está na luz, o problema não está na terra. Por isso, frutifique onde Deus te plantou. Frutifique onde Deus te plantou. Por exemplo, frutifique na sua sala de aula. Sim, Deus te plantou
neste ano na sua sala de aula, mas estamos tendo apenas aulas online, mas você tem tido encontros, talvez por esses aplicativos de videoconferência, você tem tido encontro com a sua turma. Frutifique neste local que Deus te plantou, frutifique em sua escola, frutifique em sua família, frutifique no seu trabalho, frutifique na sua faculdade, frutifique na sua igreja. Deus te plantou em vários locais para frutificar. Em todos os locais nós devemos frutificar. Não devemos ser plantas ornamentais na escola, não devemos ser plantas ornamentais na família, nem no trabalho, nem na igreja, nem na faculdade. Em cada um desses locais em que o Senhor te plantou, frutifique. Não é o ambiente que vai determinar se você é frutífero ou se você não é frutífero, mas o que determina se você será ou não frutífero, o que determina é o seu relacionamento com Deus e com a sua palavra. Nós precisamos, repito, precisamos ser frutíferos. Seja frutífero porque Deus tem te alimentado, seja frutífero porque Ele provê tudo para que sejamos frutíferos. Nós precisamos desejar isso. Deseje ser frutífero, queira ser frutífero. Saiba que Ele o Senhor deseja e te colocou justamente porque sabe que você frutificará onde você está, mas você precisa dar esse passo de desejar ser frutífero. Nós precisamos desejar também por coisas maiores de Deus. Deus tem coisas maiores para você, Deus tem coisas maiores para a sua família, para a sua igreja. Deus tem coisas maiores. Deseje isso, anseie por coisas maiores de Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos desejar sermos menores diante de Deus. Precisamos, como se diz, nós precisamos diante de Deus baixar a bola um pouquinho, entendem? Queremos mais de Deus, mas precisamos ser humildes, precisamos de humildade, precisamos ter um coração quebrantado para perceber que não é a água que estão nos dando, não é a falta de luz, não é a terra sem nutriente na qual fomos plantados, não é o ambiente, não é isso que está determinando. Toda liderança espiritual, seja na escola, seja na sua casa, seja no seu ministério, seja na faculdade, seja no seu trabalho, toda liderança espiritual, e você que é cristão, deve exercer a liderança espiritual onde você foi plantado. Toda liderança espiritual é nascida da amizade com Deus. Nossa busca deve ser por uma amizade com Deus. Vós sois meus amigos, diz Jesus, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, mas como Ele te chama agora? Ele te chama de amigo, Ele te chama de amigo, Jesus Cristo te chama de amigo. Pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Versos 14 e 15. Veja como tudo se conecta, o amor entre o Pai e o Filho, faz com que, esse amor entre pai e filho faz com que um permaneça no outro, e essa relação de amor inspira o filho a fazer o que fez pelos amigos, e o que Jesus Cristo, o que o Filho de Deus fez pelos amigos, deu a sua própria vida pelos seus amigos. Jesus Cristo morreu por amor. O amor de Jesus pelos seus amigos, e isso inclui isso inclui você, deve nos inspirar a vivermos esse amor radical, esse amor de Jesus por cada um de nós, e a forma que Jesus expressou esse amor deve inspirar você, deve inspirar a viver uma forma de amor radical, um amor que rompe com qualquer lógica de opressão,
qualquer lógica de perseguição, rompe com a lógica da escravidão, rompe com a lógica da rejeição, rompe com a lógica da passividade, rompe com a lógica do egocentrismo. Esse amor radical vai contra qualquer tipo de opressão, e o amor de Jesus deve nos inspirar a isso. O amor de Jesus não permite que nós sejamos indiferentes a quem talvez esteja passando fome, mas também indiferentes àquele que está sofrendo na escola ou na faculdade. Na comunidade profética, porque nós somos uma comunidade profética, amém? Na comunidade profética e frutífera dos seguidores de Cristo, dos seguidores de Jesus Cristo, só há espaço para a prática de amor. E essa prática sinaliza que sim, uma outra sociedade, um outro tipo de escola, um outro tipo de tratamento na sala de aula, um outro tipo de tratamento no trabalho, as relações trabalhistas, uma outra sociedade, sim, é possível. É possível. Precisamos pensar isso de uma forma profética, a esperança de que Jesus Cristo pode transformar as relações humanas através de nós, através dos seus seguidores. E a vivência cristã tem duas características que não se separam: permanecer em Cristo e comprometer-se com os irmãos e irmãs na fé. Permanecer em Cristo e comprometer-se com aqueles que professam a mesma fé, aqueles próximos. E precisamos sempre lembrar, lembre-se isso, Deus quer equipar o seu povo. Para quê? Para dar frutos. Deus quer te equipar. Então vá e dê fruto, vá e frutifique, vá e multiplique o amor de Cristo onde você está plantado. Não depende das amizades que você tem, não depende das luzes que iluminam os palcos da vida, não dependem de nada disso para você frutificar, só depende de você permanecer em Cristo, em oração e se relacionar com Cristo através da oração, das disciplinas espirituais, da leitura da sua palavra, da meditação em sua palavra. É isso que fará você frutificar, não é o ambiente. E o amor de Cristo, que tira a passividade, ou seja, eu não vou ficar mais esperando que as coisas cheguem até mim, eu vou até aquele que está sofrendo, eu vou ao necessitado, eu vou àquele que está passando por um momento de depressão. Você conhece pessoas assim? Multiplique o amor de Cristo na vida dessas pessoas. Multiplique o amor de Cristo na vida do que está desesperançado, não tem mais esperança. Multiplique o amor de Cristo, frutifique, e esse fruto que você dará permanecerá para a honra e glória do Senhor. Frutifique, irmão, frutifique, irmã. Não há mais desculpas, não há mais justificativas. Não é o ambiente que não faz a gente frutificar, não é a igreja que você está que faz você frutificar ou não, não é a família que você está que faz você frutificar ou não. Nossa, mas a minha família só eu sigo Cristo em minha família. É nessa família que o Senhor te plantou para frutificar e multiplicar a semente da boa palavra no coração de cada um da sua família. Na minha escola o pessoal só quer saber de xingar e fica me zoando porque eu vou na igreja, e eu tenho dúvidas se realmente vale a pena, e muitas vezes quando eu estou na escola, eu deixo até de ser um pouquinho cristão, para tentar ser igual a ele, porque eu penso, não vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena, o seu posicionamento vai frutificar no coração desses que estão talvez te zoando neste momento. Na faculdade, mesma coisa, vem muitos pensamentos, muitas ideologias que fazem você duvidar daquilo que é a verdade, porque Jesus Cristo diz que eu sou, e lembrando, somente eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo é a verdade. Não há outra verdade. Frutifique onde você foi plantado. Onde você foi plantado. O Senhor designou este local para você frutificar. O Senhor designou esse período de tempo para você frutificar. Não é à toa que estamos passando por este período. Não é à toa que estamos em isolamento social. É para frutificarmos. Frutificar talvez na família, avivarmos a nossa família, termos uma igreja em casa, uma comunidade de seguidores de Jesus Cristo no próprio lar. Esse é o momento de nós frutificarmos. Este é o momento de você, de eu, de cada um de nós frutificarmos e glorificarmos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus quer te equipar. Agora, vá para esse local designado e frutifique. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, este nome que está sobre todo nome, acima dos céus e da terra, este nome que é poderoso. Nós oramos neste nome, para que o Senhor venha a derramar sobre cada um de nós, Pai, primeiramente o desejo, Pai, o desejo de nós frutificarmos em cada local que nós estamos plantados, ó Pai. Que esse desejo arda no nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo inunde o nosso ser, Pai, removendo, Pai, em nome de Jesus, removendo toda passividade, Deus, todo espírito de passividade, Pai, que sejamos proativos em função do Teu amor, em função do Teu reino, em função de glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Eis aqui o Teu povo, que assim deseja, Pai. Vem com Tuas bênçãos, para que sejamos um povo extremamente frutífero, Senhor, que em nome de Jesus, que cada um de nós, Pai, que em cada um de nós frutifique e leve o Seu amor ao faminto, levando o Senhor, que é o alimento, que é o pão da vida, para aquele que está faminto, o Senhor que é a água da vida, que possamos levar a água da vida para aqueles que estão sedentos, que possamos levar a Tua palavra, os Teus nutrientes para aqueles que estão, ó Pai, anêmicos de vida, em nome de Jesus, Senhor. Faz do Senhor embaixadores verdadeiros, Senhor, verdadeiros embaixadores do Teu reino, Pai, levando, Senhor, uma mensagem de esperança para onde quer que nós estejamos hoje, Pai, no local que nós estejamos, na família que nós estamos inseridos, na escola, na sala de aula, na faculdade, no trabalho, Pai, no qual nós fomos plantados. Sejamos esses embaixadores do Teu reino, Pai, porque o Senhor nos levou e nos designou para lá, em nome de Jesus. Não é o ambiente, estamos aprendendo na Tua palavra, aprendemos hoje que não é o ambiente que nos faz frutificarmos ou não frutificarmos, mas é o nosso relacionamento contigo, ó Deus. Faz-nos pessoas maduras na fé, seguidores maduros, seguidores de Jesus Cristo maduros, ó Pai, em nome de Jesus. Derrama as Tuas bênçãos, Pai, as Tuas bênçãos que são inigualáveis sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Derrama as Tuas bênçãos, derrama, Senhor, neste momento, Pai, derrama tranquilidade no coração daquele que está ansioso por algum motivo, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, a paz que excede a todo entendimento sobre o Teu povo.
O Senhor tem se revelado a nós neste período de pandemia. Sim, aprendemos que a tempestade vai passar. Sim, e também aprendemos que mesmo em meio à tempestade, a sua luz brilha, brilha como raios, como lampejos. A sua luz está brilhando e sabemos a direção a qual devemos ir. Sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor tem revelado isso para nós. O Senhor é soberano sobre as nações e sobre tudo o que acontece, ó Pai. Dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, a perspicácia de continuar, Senhor, e a coragem de continuar seguindo, prosseguindo e afirmando que vale a pena ser um seguidor de Jesus Cristo. Vale a pena ser um seguidor. Pai, em nome de Jesus, se alguém, nós oramos também, se algum enfermo neste momento, Pai, no momento que está ouvindo esta palavra, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura sobre esta pessoa. Assim como Jesus curava nos seus tempos, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele continuará sendo o mesmo, continuará curando e salvando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sejamos, Pai, em nome de Jesus, um povo frutífero, e o mundo venha a conhecer o Teu amor através da Sua igreja, do Seu povo. Nós oramos por amor do Seu nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família, e perceba, você pode ser frutífero, mais ainda do que você já tem sido. E se você não está sendo frutífero, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Tenha uma semana de frutos que permaneçam. Tenha uma semana de espalhar a boa semente da palavra de Deus e receber da graça daquele que derrama de uma forma gratuita sobre nós o amor, daquele que morreu por mim e por você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus aqueça a sua alma, que Deus venha a regar o seu coração e seja nutrido pela palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
viver